Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Os Simpsons previram o Twitter tornando-se X. Eles sabiam que a carne de cavalo ia acabar em hambúrgueres em todo o Reino Unido. Este desenho animado prevê eventos futuros ou a realidade está se formando em torno de Os Simpsons? Essas são as aterrorizantes previsões dos Simpsons que se tornaram realidade. Carne de cavalo. Em 1994, os Simpsons tiveram um momento em que a senhora do almoço Doris derrama pedaços variados de cavalo de uma banheira de metal gigante, rotulada Pedaços de Cavalo Variados, nas refeições da Springfield Elementary. Era apenas uma piada rápida, parte da estranheza usual do show. No entanto, em 2013, essa piada descartável se tornou uma das cenas mais comentadas da série. E não por uma boa razão. Um grande número de produtos de carne bovina no Reino Unido foi encontrado contendo DNA de cavalo. As pessoas consumiam hambúrgueres acreditando que não havia vestígios de carne de cavalo neles. À medida que as autoridades investigavam, descobriram que não se tratava apenas de um erro único. Empresas fraudulentas estavam deliberadamente passando carne de cavalo como carne bovina em diversos produtos, desde refeições congeladas até hambúrgueres. O escândalo levou a recalls de produtos, indignação pública e uma grande queda na confiança nas empresas de alimentos. Os Simpsons anteciparam todo esse escândalo com uma simples piada visual. X. Vamos a um episódio mais recente, que ainda tem mais de uma década. No episódio 21 da 23ª temporada, Ned e Edna se casam. Há um momento em que o telefone de Homer exibe brevemente um aplicativo com um grande X como logotipo, entre outros aplicativos de mídia social com aparência padrão. Na época, em 2012, poucos perceberam esse detalhe. Mas quando o Twitter mudou de nome para X em 2023, alguém reassistiu ao episódio e notou: Homer tinha um ícone do X no telefone. Os roteiristas de Os Simpsons não previram a empresa exata ou o contexto, mas acertaram a ideia de um símbolo X, assumindo uma plataforma importante. A aquisição do Twitter por Elon Musk incluiu a substituição do icônico pássaro azul por um X em negrito, parte de sua visão para transformar a plataforma. A existência de uma empresa real com um logotipo X não é exatamente inédita, mas é curioso que o logotipo fictício tenha sido especificamente associado à mídia social. Bibliotecários robôs. No episódio de 1995, o casamento de Lisa, o futuro de Lisa, foi retratado com uma mistura de previsões, algumas óbvias e outras mais improváveis. Um dos momentos mais curiosos foi a cena que mostrava bibliotecários sendo substituídos por robôs. Na época, a ideia de robôs em bibliotecas parecia extremamente futurista, quase impossível. Mas, em 2016, um grupo de estudantes de uma universidade no país de Gales apresentou um bibliotecário robô chamado Hugh. Ele foi projetado para ajudar os frequentadores da biblioteca, guiando-os até os livros e ouvindo seus pedidos. Não só os Simpsons acertaram a ideia de bibliotecários robôs, como também previram o nome Hugh. É bem provável que os estudantes tenham se inspirado no episódio ao nomear seu robô, mas, de qualquer forma, a coincidência é impressionante. Esse episódio também previu outro detalhe futurista. Em uma cena, aparece um prédio ao fundo da Tower Bridge, em Londres, que se assemelha muito ao The Shard. A construção desse edifício só começou em 2009, muitos anos depois da exibição do episódio. O holandês fritando? No episódio de Os Simpsons, Homer vai a um buffet de frutos do mar, chamado O Holandês Fritando. No estilo clássico do personagem, ele exagera e come tanto camarão e lagosta que acaba sendo expulso do restaurante. Indignado, ele decide processar o estabelecimento por propaganda enganosa. Anos depois,
Um homem em Springfield, Massachusetts, processou a rede de buffets Golden Corral por $2 milhões, alegando propaganda enganosa após ser expulso por comer demais. Assim como no episódio, o caso terminou em um acordo extrajudicial. A semelhança entre a ficção e a realidade é impressionante, especialmente porque esse caso não se tornou um grande fenômeno midiático. Era apenas um cliente tentando se vingar de um buffet que o expulsou. A Partícula de Deus. No episódio de 1998 Evergreen Terrace, Homer tenta ser um inventor. Em uma cena, ele escreve uma equação aparentemente sem sentido em um quadro negro, algo que ninguém teria analisado com atenção, se não fosse pelo fato de que essa equação está surpreendentemente próxima de prever a massa do bóson de Higgs. O bóson de Higgs é fundamental para entender como as partículas adquirem massa, e os cientistas passaram décadas tentando descobri-lo. A partícula só foi confirmada em 2012 pelo Grande Colisor de Hadrons. O escritor britânico de ciência, Dr. Simon Singh, analisou a equação de Homer e apontou que ela quase previu corretamente a massa do bóson de Higgs. Se resolvida, a equação resulta em um valor ligeiramente maior do que o real. É impressionante pensar que os Simpsons conseguiram antecipar um conceito tão complexo da física 14 anos antes de sua descoberta oficial. Blinky, o peixe. Os fãs de Os Simpsons certamente se lembram de Blinky, o peixe de 3 olhos encontrado perto do reservatório da usina nuclear de Springfield. O que parecia apenas uma piada sobre contaminação ambiental acabou se tornando realidade quando pescadores na Argentina capturaram um peixe-lobo de 3 olhos em um reservatório abastecido por uma usina nuclear local. Diferente do tom cômico do desenho animado, a descoberta do Blinky da vida real foi bastante preocupante. Ver um peixe de 3 olhos na animação é engraçado, mas encontrar um caso assim na natureza levanta sérias questões sobre poluição e segurança ambiental. Julian, um dos pescadores, relatou que inicialmente não perceberam a anomalia, porque estava escuro, mas, ao iluminá-lo com uma lanterna, notaram o terceiro olho. O peixe foi entregue às autoridades para testes, e embora a causa exata da mutação não tenha sido confirmada, a contaminação radioativa parece uma explicação bastante provável. Mais uma vez, os Simpsons previram um evento inusitado, só que, desta vez, de uma maneira nada divertida. Festas brancas. Mais um episódio de Os Simpsons que ganhou um novo significado com o tempo é The Great Gatsby, da 28ª temporada, exibido em 2017. Nele, um personagem claramente inspirado em Diddy Combs, sem ser explicitamente chamado assim, realiza uma festa exclusiva onde todos estão vestidos de branco. Ao rever essas cenas, é difícil acreditar que esse episódio foi ao ar anos antes de certas polêmicas virem à tona. As festas de Diddy eram conhecidas em Hollywood, mas muitas pessoas não sabiam dos aspectos mais obscuros. No entanto, o código de vestimenta todo branco e a presença de celebridades eram fatos amplamente reconhecidos. Essa previsão pode não ser tão surpreendente quanto outras da lista, mas, olhando para trás, é certamente uma das mais misteriosas. Os Simpsons, mais uma vez, parecem ter capturado a essência de eventos reais antes mesmo de eles se tornarem assunto público. Espiões da NSA. Uma das histórias mais chocantes de 2013 foi o vazamento de informações por Edward Snowden, revelando que a NSA estava espionando cidadãos americanos em larga escala. A notícia abalou a confiança pública no governo, expondo práticas como a escuta de conversas privadas, o rastreamento de atividades online e o monitoramento generalizado. O mais impressionante? Os Simpsons previram isso anos antes, no filme Os Simpsons. O filme, de 2007. Em uma cena, a família está fugindo e Marge tranquiliza Lisa, dizendo algo como: "Lisa, não é como se o governo estivesse ouvindo a conversa de todo mundo."
Logo em seguida, a cena corta para um enorme centro de vigilância da NSA, onde agentes estão espionando justamente o que eles estão dizendo. Após as revelações de Snowden, essa cena deixou de ser apenas uma piada exagerada e passou a parecer assustadoramente real. Mais uma previsão certeira de Os Simpsons que se tornou realidade. Os Beatles. Aqui está um dos momentos mais curiosos de Os Simpsons, que parece ter sido destinado a acontecer. Na segunda temporada, no episódio Brush with Greatness, Marge recebe uma carta de Ringo Starr depois de anos, esperando por uma resposta sobre um retrato que ela pintou dele. Essa mensagem tardia dá a ela confiança para seguir sua paixão pela arte. Isso parecia apenas um enredo emocionante para um desenho animado, até que algo semelhante aconteceu na vida real. Em maio de 2024, Paul McCartney respondeu a uma fã chamada Adrienne, do Brooklyn, que, 60 anos antes, havia declarado seu amor por ele em uma entrevista. Décadas depois, Paul viu o vídeo e respondeu no TikTok e no Instagram, chegando até a convidá-la para uma exposição de fotos em Nova York. Além disso, antes desse evento, Paul também respondeu a 2 mulheres de Essex que haviam enviado a ele uma mixtape décadas atrás. Mais uma vez, os Simpsons capturaram algo improvável, uma celebridade respondendo a uma carta antiga, antes que isso realmente acontecesse. Fusão da Fox. Os Simpsons previram isso em 1998. No episódio da 10ª temporada, há uma cena com uma foto do século XX mostrando a entrada da Fox, com a legenda Visão da Walt Disney Company. A fusão de fato aconteceu 21 anos depois, quando a Disney comprou a Fox por 71 bilhões de dólares, adquirindo grandes propriedades como Os Simpsons, Avatar, X-Men e muitos outros. Embora a Disney ser um enorme conglomerado não tenha tornado isso tão inesperado, a ideia de que a Disney viria a possuir Os Simpsons, um programa que historicamente zombou da cultura corporativa, era algo que parecia impensável na época. No entanto, Os Simpsons previram exatamente esse movimento, incluindo a ideia de uma fusão entre essas gigantes da mídia. Agora, você pode até assistir Os Simpsons no Disney Plus.